paz do Senhor Jesus, meus amados, aqui que vos fala é o evangelista Luciano Trovão. Você está agora neste momento no canal Diante da Verdade, diante do verdadeiro e genuíno Evangelho, o Evangelho que liberta, que transforma, que abre o seu intelecto e coloca sabedoria. Amém? Deus abençoe. Meus queridos, vou fazer uso do texto que está no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 6. Diz: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Agora vamos para Números, certo? Números, capítulo de número 3. Números, capítulo 3, 23, verso 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Meus queridos, a Bíblia não se contradiz, certo? A Bíblia é a palavra da verdade. Deus é o autor da Bíblia, o Espírito Santo é o intérprete. A Bíblia é um livro espiritual. Não leve a Bíblia no pé da letra. Texto sem contexto, como dizem os sábios, é pretexto. O contexto ele vem tanto antes como pode vir depois do texto. Irmão Natanael, Deus ele se arrependeu de ter feito o homem ou não? Explica-nos essa questão. Deus ele se arrepende ou não se arrepende? Amém? Irmão Natanael, entra com a resposta aí, meu querido. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor a todos. Gente do canal aí Diante da Verdade, né? Nós vamos fazer uma série de perguntas, né? Uma série de perguntas aí para você entender sobre a palavra de Deus. Exatamente, nós vamos fazer uma série. E essa é a primeira pergunta que nós vamos aqui responder para você. Deus ele se arrepende ou não se arrepende? Como o irmão Luciano falou, em Gênesis capítulo de número 6, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Já em Números diz Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Exatamente. Agora bora responder aqui. Eu vou responder logo de uma maneira direta. Deus ele não se arrepende. Agora se eu falar que ele não se arrepende, eu tenho que dar o porquê que ele não se arrepende para você. Não é verdade? Então eu vou explicar de uma maneira lógica. Deus é um Deus onisciente, sabe de tudo e de todas as coisas. Se Deus sabe de tudo o que vai acontecer, se ele sabe de tudo e de todas as coisas, como que ele pode se arrepender, ele sabendo do que vai acontecer? Não é verdade? O que é o arrependimento? É querer voltar atrás da escolha que tomou. Não é verdade, irmão Luciano? No caso do ser humano, quando ouve a palavra arrependimento, está falando abandono de pecado. Só que Deus ele não tem pecado. Exatamente. Então, essa é a questão. Deus ele não se arrepende porque ele sabe do que vai acontecer. E ele sabendo do que vai acontecer, não tem como ele se arrepender. Entende? Porque ele sabe de tudo e de todas as coisas. Mas agora, para a gente entender esse assunto, essa questão da Bíblia, a gente tem que entender o contexto da Bíblia. Em Gênesis capítulo 6, diz que o ser humano estava distante de Deus. Ele estava afastado do caminho do Senhor. E o que diz? Diz que Deus se entristeceu. A Bíblia diz que ele se arrependeu, mas se nós for analisar o versículo completo, diz que o coração dele ficou entristecido. Então Deus, não é questão que ele se arrependeu, mas ele ficou entristecido pelo fato de o ser humano pecar contra Deus. Entende? Entendo. Contra ele. Entendo. O que separa o homem de Deus é o pecado. Quando o ser humano ele peca, ele se distancia de Deus, ele se afasta de Deus, certo? O pecado ele é uma ofensa contra Deus. O pecado separa o homem de Deus. Há uma separação. Quando o homem peca, Deus, lógico que ele vai ficar entristecido com o ser humano, com as atitudes erradas do ser humano. Entende? Continue. Então, é nessa questão, Deus ele ficou entristecido com o homem.
canal Diante da Verdade. Eu estou aqui na construção do templo agora, né? E por que eu estou gravando esse vídeo? Para dar uma explicação melhor para você, vou sentar aqui no banquinho. Por que eu estou gravando esse vídeo aqui para você? Estou gravando esse vídeo para explicar melhor a respeito da pergunta, né, que foi colocada ali, que a gente colocou ali no canal. A respeito de Deus se arrepende ou não se arrepende. Aí eu falei que Deus ele não se arrepende. Mas o que a gente tem que analisar é analisar o contexto, é analisar a Bíblia, o que o capítulo está dizendo ali. Pois bem, olha, em Gênesis capítulo de número 6 diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E já em Jonas diz que Deus se arrepende e não destrói a cidade de Nínive. Lá em Isaías vai profetizar contra Ezequias e Deus se arrepende, né, que a morte ia chegar onde Ezequias, Deus se arrepende ali e acrescenta mais 15 anos de vida para Ezequias. Cada situação tem um contexto diferente. Nós entendemos que no capítulo de número 6, o povo estava distante de Deus. O povo estava pecando contra Deus e entristeceu o coração de Deus. Na frase que diz que Deus se arrependeu, bem embaixo diz que o coração dele estava entristecido. Vamos dizer assim, que o coração dele estava entristecido com o pecado do ser humano. Tão tal que naquele tempo, o único que estava justo diante dos olhos de Deus era Noé. Ele olhava de cima para baixo e via um homem. Então Deus ele ficou entristecido com o ser humano. E não foi o fato dele se arrepender de ter feito o homem. Entenda uma coisa, como que alguém que é onisciente, sabe de tudo e de todas as coisas, pode se arrepender daquilo que ele sabe que vai acontecer? Não tem lógica, porque arrependimento é uma escolha errada que se faz. E então, você fez aquela escolha errada, você vai querer voltar atrás. E Deus, ele não erra, porque ele sabe do que vai acontecer, entende? Então, naquele fato, ele se entristeceu do que o homem estava cometendo. Se entristeceu que ele fez o homem com tanto amor, com tanto carinho, mas o homem estava distante dele, estava desobedecendo a ele. Lá em Jonas, o que a gente vê? Ele ia destruir aquela cidade de Nínive. Porém, ele não destrói a cidade de Nínive pelo fato dele ter misericórdia. Ele teve misericórdia daquela cidade. Por esse fato, ele não destruiu a cidade. O que acontece? Aquele povo, ele começa a buscar a Deus, se arrepender dos seus pecados, e Deus não destrói a cidade pelo fato dele ser misericordioso, dele ser amoroso. A mesma questão acontece com Ezequias. Ezequias ia morrer naquele momento. Quando ele vira para a parede e ele começa a orar ao Senhor e ele diz: Senhor, lembra de mim quando eu fazia isso, quando eu fazia aquilo, tal. E o que Deus diz? A Bíblia diz que ele se arrependeu e acrescentou mais 15 anos na vida de Ezequias. Mas não foi o fato dele se arrepender, porque se nós analisar o contexto, Deus teve misericórdia de Ezequias. Ele teve misericórdia da vida de Ezequias e acrescentou mais 15 anos na vida dele. Entende? Então, se nós entender que o nosso Deus é um Deus amoroso e misericordioso, Ele tem compaixão por nós, Ele tem amor por nós vamos entender cada contexto da Bíblia. Entenda? Então, para nós entender sobre isso, nós temos que entender que nós temos um Deus, que é um Deus amoroso e misericordioso. E sempre nesse fato, ele vai perdoar as pessoas. Por mais que, como aconteceu com Ezequias ia morrer naquele momento. Mas pelo fato dele pedir perdão para Deus, ele pedir para Deus acrescentar os anos, Deus
ele atendeu o pedido de Ezequias pelo fato de ter misericórdia. Entende? É a mesma coisa como, por exemplo, você que está assistindo esse vídeo. Um exemplo, alguém pode profetizar na tua vida que a morte está chegando. Porém, se você orar a Deus, ele pode ter misericórdia de você e pode acrescentar mais 10, 20 anos na sua vida. Entende? Porque pelo fato dele ter misericórdia. Então Deus é um Deus misericordioso. Deus, ele não se arrepende de nada daquilo que ele fez ou deixou de fazer. Entende? Deus, ele não se arrepende. Mas para nós entender o que o capítulo, o que o versículo diz, nós temos que entender o contexto, nós temos que entender a história, nós temos que não ficar isolado em um versículo, e ir para o outro versículo e querer contradizer aquele versículo. Entende? Porque o versículo diz X coisa e o outro versículo diz X coisas. Não, nós temos que entender o capítulo inteiro, cada capítulo de cada versículo, para nós entendermos a Bíblia. Entendeu? Então, não saia aí dizendo, versículo tal contradiz tal versículo. Não, entenda o capítulo inteiro, entenda o que o capítulo quer dizer, qual aquela situação, por que diz aquilo, aí você vai entender. O Espírito Santo também vai te revelar, entenda? E muito obrigado, eu queria só tirar essa dúvida. Obrigadão aí.